Muito bem, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, caso você a tenha consigo. Apocalipse. Capítulo 17. É um texto longo. E eu gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura desse texto, por favor. Vamos evitar distrações desnecessárias e nos concentrarmos aqui no estudo dessa passagem. Se você não trouxe Bíblia, fique atento à leitura. E, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta depois, porque vamos prosseguir por esse texto enquanto trazemos a mensagem. Eu vou ler todo o capítulo 17 e um pouco do capítulo 18. Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu,
e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Enquanto eu meditava em que trazer essa noite aqui, hoje à tarde, que eu fiquei sabendo que o pastor Caio não poderia vir, muitos textos, muitas mensagens, muitas palavras do Evangelho passaram pela minha mente, pelo meu coração. Mas esta mensagem, essa palavra, essa revelação que encontramos aqui nesses 2 capítulos que lemos, falavam muito ao meu coração, especialmente pelo fato de estar pregando para mim mesmo. Eu vivi do Evangelho desde os 12 anos de idade. Foi a primeira vez em que eu preguei na igreja. Foi o tempo em que Deus me chamou de uma forma que um menino não poderia talvez entender. E desde aquela época eu venho pregando e vivendo do Evangelho, e vivendo de ofertas, vivendo nunca daquilo que eu ganhava de trabalho, mas todo o tempo dedicado à pregação do Evangelho. A partir do momento em que eu abandonei o ministério numa igreja tradicional, histórica, eu tive que arcar com a minha própria manutenção. E então eu comecei a trabalhar. E Deus abençoou esse trabalho. E ele rendeu muito fruto de recursos, de bens que pude possuir. Mas quanto mais eu via o negócio crescer, mais eu via a dificuldade de me livrar de uma coisa que eu não quero, que eu não desejo. E mais vejo a facilidade de me ver enredado num sistema mundano, conforme mundo se expressa nessa passagem, e que nos envolve em tantas preocupações, em tantas ocupações, tão pequeninas, tão ínfimas, tão medíocres, diante de coisas tão grandes, tão maravilhosas, tão sublimes do Evangelho. Por isso, falando ao meu próprio coração e falando a mim mesmo, e desejando eu mesmo viver e aprender a mensagem dessa passagem, é que eu quis compartilhá-la com vocês. Mas há um perigo nisso, por estar no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse tem sido motivo para interpretações as mais diversas e mais absurdas. Especulações é o que mais nós encontramos. Interpretações pessoais e argumentações que têm apenas o objetivo de validar o ponto de vista do autor, do intérprete, é o que mais nós observamos aqui. Na ânsia, no desejo de dar nomes aos bois, de identificar fenômenos, de identificar eventos, de identificar geografias, de identificar personagens, perdemos aquilo que há de mais importante no Apocalipse, que é a mensagem. Tentar interpretar o Apocalipse dessa maneira, querendo encontrar significado para cada detalhe, querendo identificar os fenômenos, os eventos, os personagens de cada passagem, incorreremos num risco enorme, num erro enorme, e não chegaremos a lugar nenhum que não edificará a alma de nenhum de nós. Tentar interpretar o Apocalipse como se ele tivesse sido escrito com eventos cronológicos, capítulo após capítulo, é chegar a interpretações as mais absurdas também. O Apocalipse não se interpreta pela letra, senão pelo Espírito. O Apocalipse se interpreta pela fé.
e não pelo entendimento dos significados de todos os detalhes que estão aqui apresentados em números e figuras. O Apocalipse se interpreta na história, conforme a história vai progredindo, e a progressão da história descortina diante de nós o Apocalipse. Portanto, o entendimento dele vai se dando conforme a história vai progredindo, vai ganhando tempo, e com o tempo nós vamos entendendo melhor as coisas que ali estão. E o entendimento do Apocalipse se dará não pela descoberta dos eventos e dos personagens, mas pela existência em fé em Cristo na cruz, no Calvário. E no entendimento de que não há nenhum evento, não há nenhum personagem, não há nenhuma catástrofe, não há absolutamente nada de futuro que possa ser apresentado diante de nós que esteja fora do controle, do domínio, do poder de Deus. E que não haverá absolutamente que poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, olhamos para todas as coisas que se descortinam diante de nós. Olhamos para todas as descrições que aqui são apresentadas, algumas assustadoras. E tranquilizamos o coração. Porque pertencemos ao Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E que, portanto, temos a garantia, a segurança, de que em Cristo não haverá nada que poderá nos abalar. E por isso, tranquilizamos o coração, descansamos o coração e deixamos que a própria história se encarregue de nos mostrar os eventos, os personagens, sem nos assustarmos com nenhum deles. Bom, você poderia tentar interpretar das mais variadas formas e seguir as mais variadas linhas de interpretação. Poderia dividir e subdividir o livro do Apocalipse como você quisesse. 7 partes, 10 partes, 12 partes, ou até 22, que são o número de capítulos. 7 tem sido sugerido porque são tantos setes que aparecem. São 7 igrejas, são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 flagelos. Mas nada disso nos interessa. Nem como se divide, como se subdivide, quais são os personagens, quais não são. O que nos importa e nos interessa é a mensagem. É a essa mensagem que eu gostaria que você prestasse atenção essa noite, sem se preocupar com os detalhes. Sem se preocupar com os galhos, vamos nos deter no tronco. E extrairmos daí aquilo que pode trazer paz, alegria, segurança ao nosso coração. Esse texto nos fala da grande meretriz. A grande meretriz que vem montada numa besta, numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa meretriz, a grande Babilônia, não se refere a uma geografia, não se refere a um país, não se refere a um império, a um domínio, não se refere a alguma pessoa ou algum lugar específico. Antes fala de um espírito. Antes fala de um sistema anti-evangelho, de um sistema anticristo, de um sistema contrário ao ensino, ao princípio, ao conteúdo, à semente do evangelho. E o que é esse sistema? Quais são as características dele? Aqui nessa passagem nós vemos que o verso 4 nos diz que a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, e tendo na mão um cálice de ouro. Diz-nos aqui no capítulo 18, que os homens se enriqueceram à custa dela, com ela se prostituíram os reis da terra, diz o verso 3 do capítulo 18. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Diz aqui que ela falava de si mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ter. Imagine essa Babilônia, imagine essa meretriz, que não se apresenta como algo terrível, horrendo, pelo contrário, ela é linda, maravilhosa, estonteante, atraente, sedutora. Diz aqui que ela estava vestida de púrpura e de escarlata, toda adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e tem na mão um cálice de ouro.
quantos de nós não seriam atraídos por uma figura assim? As mulheres atraídas por essa figura, talvez, e tão somente pela inveja e pelo desejo de ser tão deslumbrante, tão poderosa, tão rica, tão atraente, tão sedutora. E os homens, atraídos pela própria sedução, da beleza, do desejo e daquele cálice que nos convida a beber, a desfrutar dos prazeres com essa mulher que vem com toda a pompa, com todo o poder, atraindo aqueles que por ela passam. E lamentavelmente, o que tem acontecido com a multidão é que está sendo atraída por essa meretriz, que representa esse sistema de busca por poder, por prazer, por riqueza, por luxúria. Essa tríade, poder, riqueza e prazer, que representam essa grande Babilônia, que é representada por essa grande meretriz, é que tem embebedado, que tem tornado a nossa mente tão dominada por esse desejo, por essa busca desenfreada por essas coisas. O mundo vive em busca disso. A humanidade vive em busca disso. Aqui nesse mesmo capítulo se diz que essa meretriz que está sentada sobre muitas águas, essas muitas águas se referem a povos, multidões, nações e línguas. A humanidade toda corre atrás disto. A humanidade toda corre atrás de dinheiro. A humanidade toda corre atrás de poder. A humanidade toda corre atrás de desfrutar de tudo aquilo que a existência possa lhe dar, do prazer. Você e eu provavelmente corremos atrás disso também. Fazemos a nossa vida toda girar em torno desse sistema. E é muito fácil, é muito rápido, é quase que imperceptível o domínio que esse sistema, dessa meretriz, dessa Babilônia, exerce sobre todos nós. E quando menos percebemos, nós já estamos enredados. Quando menos percebemos, nós já estamos envolvidos. Quando menos percebemos, a nossa vida inteirinha está girando em torno disto. Porque nós trabalhamos não apenas para exercermos aquilo que nos dá alegria, que é o nosso dom, que é a nossa capacidade, que é aquilo que nos traz alegria de produzir, mas nós fazemos tudo isso para podermos conquistar mais coisas, para termos mais bens, para acumularmos mais dinheiro, para podermos comprar mais carros, mais casas. Nós fazemos tudo isso também para podermos ter poder em nossas mãos, ainda que seja o poder diante apenas do vizinho. O poder de ter mais do que o outro. O poder de apenas nos apresentar com maior capacidade, com maior força do que outros. Ainda que seja apenas o poder de um título. Ainda que seja apenas o poder de um concurso no qual se foi aprovado. Ainda que seja apenas o poder de ter um cargo de alto escalão. Ainda que seja apenas o poder de poder ser visto, reconhecido, aplaudido. Nós fazemos a nossa vida girar em torno disso porque queremos ter tudo isso para desfrutarmos do prazer que tudo isso pode nos dar. A grande Babilônia está aqui. A grande Babilônia está em nossa casa. A grande Babilônia está no nosso bairro. A grande Babilônia está bem na nossa porta. A grande Babilônia está nas nossas janelas. A grande Babilônia se vê dos vidros do nosso carro. A grande Babilônia se vê na televisão. Pois a única coisa que nós vemos desfilar na televisão não é nada mais do que a propaganda dessa tríade da busca de poder, de prazer e de dinheiro. E infelizmente, eu vejo que se nós não estarmos envolvidos, atentos e claros em nossa mente e coração a respeito do Evangelho, facilmente a nossa vida perde significados maiores para significados tão pequenos que são essas coisas.
essa grande meretriz, com toda essa busca, não é patrocinada por nada que seja evangelho. Essa busca de poder, de prazer, de riqueza, a luxúria, a presunção, a arrogância, que tem estado tão presente na humanidade, que hoje se acha tão poderosa, tão suficiente para descobrir e resolver os maiores dilemas da humanidade, com a sua ciência, com a sua tecnologia, com os maiores desenvolvimentos que se poderia imaginar, e nós ainda nem, talvez tenhamos chegado perto do poder, da capacidade incrível que existe para se construir, para se desenvolver, para se criar coisas que tragam tranquilidade, segurança, que tragam facilidade à vida e que tragam poder aos homens. Ainda que seja apenas o poder da informação dentro da sua casa, na tela de um computador ou de um celular. Tudo isso trazendo consigo esses desejos malignos de poder, de prazer, de riqueza, de avareza, nada tem a ver com o evangelho, mas tem tudo a ver com o diabo, com o dragão, com a besta, com o anticristo, com o antievangelho. Por isso essa mulher vem montada na besta. Por isso essa mulher vem montada nesse animal que foi descrito também no capítulo 13 como emergindo do mar. E essa mulher que estava vestida dessa forma, vindo numa besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, é explicado nos versículos que vão desde o versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Muito bem, e agora vamos à explicação de tudo isso. E eu lamento lhe informar que não darei explicação nenhuma. Já li, reli, estudei de novo, estudei dezenas, centenas de livros de teologias, as mais diversas interpretações do que seriam as 7 cabeças, os 10 chifres, os 7 montes, e daí nós poderíamos passar por diversas questões relacionadas a tudo isso, passar pelos impérios que já existiram e caíram, pelo Egito, pela Assíria, pela Babilônia, pelo Medo-Persa, pelo grego, pelo Império Romano, que naquele momento estava presente ali enquanto João escrevia as revelações que recebia. Podemos falar dos 7 montes lá de Roma, como representando a besta, o anticristo que estava reinando presente naquele momento. Poderia se falar de 1000 coisas a respeito de tudo isso, mas a partir do momento em que a gente chega ao conhecimento do evangelho simples, puro, da graça em Jesus Cristo, todas essas teologias, todas essas preocupações, todas essas interpretações, toda a tentativa de encontrar significado para essas coisas, dando nome a quem tem que se dar nome, perde-se todo o sentido. E eu não quero gastar meu tempo e o tempo de vocês aqui para tentarmos decifrar esse mistério. A história se encarregará de nos dizer exatamente o que é que temos aí. Basta a nós uma coisa essencial, que olhando para esse texto, para o texto dos capítulos anteriores, para os textos escritos pelo apóstolo Paulo, quando ele se refere ao anticristo, para falarmos também a respeito do que escreveu Daniel, basta nos saber que haverá de surgir um novo líder.
haverá de surgir um poder mundial, haverá de surgir uma figura, um personagem, uma pessoa, um homem que será revestido de autoridade, um homem que será revestido de poder, esse anticristo, essa besta, que virá com todos os sinais e prodígios, e que se alimenta, e que patrocina essa busca desenfreada que todos nós temos por poder, por prazer, por riqueza, por luxúria, por domínio, por controle, que se alimenta e alimenta esse egoísmo, essa presunção, essa arrogância. E esse personagem, essa pessoa que não nos importa aqui quem é ou quem não é, quem virá a ser ou quem, não adianta fazermos apostas sobre isso, porque quando chegar saberemos. Essa pessoa, esse líder, haverá de controlar, e as pessoas desejarão e aceitarão esse controle, se admirarão de todos os seus prodígios, de todos os seus sinais, porque buscam aquilo que ele oferecerá, desejam aquilo que ele dá, buscam e estão sempre na sua mente dominados por isso. O cenário mundial parece estar sendo preparado para tudo isso. Como se exercerá esse controle? Não sei. Parece-me que hoje controlar é muito simples. Dá para vermos aí pela rede mundial de computadores, a internet, o poder que existe da informação e do controle daquilo que a gente mesmo gosta, das coisas que nós desejamos, das coisas que nós buscamos, e o controle talvez será bem mais simples do que nós imaginamos. Agora, nenhum de nós deve se assustar diante do aparecimento de uma pessoa assim, de um domínio assim, e não nos preocuparmos muito menos com a interpretação de tudo isso, porque para todos aqueles que foram escritos no livro da vida, nada disso será de se admirar, porque de se admirar será sempre para nós aquilo que nos admira e deverá admirar eternamente, que é Cristo que venceu a morte. Aquilo que deverá nos admirar, encorajar-nos, segurar-nos, garantir-nos a vitória constante e certa sobre esse anticristo, sobre essa besta, sobre o falso profeta, sobre tudo aquilo que vier contra o evangelho, contra os filhos de Deus, contra os servos de Deus, não é certezas de interpretações. O que vai nos dar a garantia de estarmos preparados não é sabermos os significados desses números e nem os personagens que eles representam, é termos a certeza, a segurança de termos sido marcados pelo sangue do Cordeiro, de termos marcado em nossa fronte a marca do Cordeiro, de trazermos em nós o nome de Cristo. Isso sim nos dá segurança, isso sim nos dá garantia. E essa marca de Cristo em nossa cabeça é a marca do nosso entendimento, que é formado pelo Evangelho, que é formado por graça, que é formado por amor, que é formado por misericórdia, por bondade. Essas armas serão as armas que vencerão. Não será a arma do dinheiro, não será a arma do poder, não será a arma de nada aquilo que tenhamos nesse mundo para desfrutar, mas será assim a arma da graça, da misericórdia, da bondade, da fé, daquele que vive cada dia sabendo que traz em si a marca do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E que, portanto, não haverá nada que poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa segurança, é a nossa garantia. E no capítulo 18... a palavra que nós temos aqui, quando se fala da queda da grande Babilônia. E essa queda, enquanto que o anticristo, essa besta, enquanto esse sistema mundial de controle, de busca de todas essas coisas, alimentando todas essas coisas, usarão todas estas mesmas coisas para a destruição. Mal sabemos nós que todo esse progresso que nós aplaudimos, mal sabemos nós que todas essas coisas que vêm aí à nossa mão com toda essa facilidade e desenvolvimento veloz, é a abertura da própria cova, da própria sepultura, traz consigo a própria destruição. Estamos construindo aquilo que tem poder para destruir. E cada vez que nós nos alimentamos dessas coisas, matamos o amor, a graça, a bondade, a misericórdia,
a compaixão. No capítulo 18, o que se diz aqui no verso 4 é: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Esse é o convite do Evangelho a todos nós aqui nessa noite, a nós que estamos aqui reunidos, aqueles que nos ouvem pela VMV TV. O convite para nos retirarmos da grande Babilônia. E nós não nos retiraremos da grande Babilônia nos retirando de alguma geografia, saindo de nossa casa, saindo de nossa cidade, ou fazendo qualquer outra coisa que seja meramente um ato físico humano. Nós nos retiraremos da grande Babilônia quando nós dissermos não a essa tríade, a essa busca desenfreada por poder, por prazer, por riqueza. Nós nos retiramos da grande Babilônia quando nós passamos a viver o Evangelho e nos alimentamos do Evangelho e nos sustentamos com o Evangelho, nos alegramos com o Evangelho, nos satisfazemos com o Evangelho de tal forma que tudo mais perde o seu valor, a não ser o valor que ele tem para um momento de usá-lo para aquilo que é bom e bem. De tal forma que não há nenhum problema em você ter autoridade, ter poder, mas quando de qualquer forma, da mais simples que seja, você exerce qualquer tipo de autoridade para o controle, para o domínio, para pisar no outro, para sobressair-se ao outro, para colocar-se acima do outro, esse é o espírito da Babilônia que se diz que devemos extirpar do nosso coração. Qualquer desejo de grandeza, ao invés de nós termos esse desejo de poder para exercer controle sobre outro, o chamado do Evangelho é para o serviço ao outro. Combate-se o desejo pelo poder, pela decisão de servir. Combate-se essa rede que nos envolve nesse desejo tolo de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ter autoridade, apenas com a simplicidade de ver no outro alguém tão especial, não importa o que a sociedade, os bens, o carro, a roupa, a casa, a colocação, a posição social diga sobre ele. Considerarmos os outros superiores a nós mesmos, fazendo assim nós combatemos esse desejo de busca de poder, dando-nos a servir ao outro, a servir ao próximo. Temos que sair dessa Babilônia que faz tudo girar em torno do dinheiro. E aí termos alegria na abundância ou na falta do dinheiro, na riqueza ou mesmo na pobreza. De tal forma que o perder algum dinheiro não nos tire a paz. Quantos de nós aqui, se saísse ali e tivesse perdido o seu carro e não tendo seguro, dormiria em paz e simplesmente iria tranquilo para casa de carona ou pegando um ônibus? Quantos de nós dormiria tranquilo essa noite se descobrisse que a conta bancária foi roubada? Que todo o dinheiro que estava lá saiu, perdeu-se? Quantos de nós dormiriam em paz hoje se perdesse alguma coisa valiosa? O nosso coração tem sido colocado em bens dessa terra. E nós achamos que dar uma vida boa aos nossos filhos, de prepararmos o nosso filho para o futuro, é darmos a ele uma boa escola, é darmos a ele a possibilidade de um diploma, é darmos a ele a possibilidade de uma vida rica, de uma vida abastada, com um emprego que lhe renda um bom dinheiro, que lhe dê dinheiro para comprar uma excelente casa, um excelente carro. E nós achamos que uma pessoa obteve sucesso na vida quando ela tem todas essas coisas. Uma pessoa realizada que cumpriu esses objetivos. Nada de errado em você trabalhar e conquistar as coisas. O chamado do Evangelho é para nós não colocarmos o coração nessas coisas. O nosso coração tem que estar não nas riquezas deste mundo, mas no tesouro do céu. Tudo que nós conquistarmos aqui, aqui ficará.
Tudo que nós construirmos aqui se destruirá. Todos os nossos bens vão perecer. Não levaremos nada deles conosco. O verdadeiro tesouro é aquele tesouro que nos está reservado no céu, onde Deus habita, e o qual eu desejo não por causa das ruas de ouro, o qual eu desejo por causa da presença do próprio Cristo, por causa da presença do próprio Deus. O anseio da nossa alma não pode ser um anseio por coisas dessa terra. Não podemos considerar que alcançamos aquilo que sonhamos, aquilo que almejamos, se conquistarmos tudo que nessa terra se possa conquistar. Porque a verdadeira conquista já foi feita na cruz do Calvário, quando Cristo morreu antes da fundação do mundo. E nós apenas caminhamos nessa história em direção àquilo que nos está reservado, ao verdadeiro tesouro. Então, quando nós olhamos para esse tesouro do céu, e sonhamos com ele, e o desejamos, e o ansiamos, e falamos, Maranata, vem Senhor Jesus, nós estamos saindo dessa Babilônia. Quando nós colocamos a mão no bolso, e não temos problema em ofertar, de coração, com liberdade, com alegria, para causas que sejam maiores, porque qualquer causa do Evangelho, qualquer causa que diga respeito ao auxílio ao necessitado, ao pobre, qualquer uma dessas causas, sempre será maior do que a causa do carro, do que a causa da casa, do que a causa dos estudos, do que a causa da roupa, do que a causa das joias, do que qualquer outra causa. Quando nós colocamos a mão no bolso, quando preenchemos o cheque, quando transferimos um dinheiro, quando nós ofertamos para essas causas, estamos dizendo não a essa grande Babilônia. E temos que cuidar do nosso coração quanto ao prazer. O que é que lhe dá prazer? O que é que me dá prazer? O que é que me dá alegria? Quantas vezes nós fazemos coisas apenas para o nosso prazer momentâneo? E coisas bem simples. Por exemplo, por que é que um pregador do Evangelho fica muito triste quando ele prega para um público pequenininho, porque não foi ninguém? E fica radiante se ele prega para muita gente? Só o Evangelho por si, na sua boca, no seu coração, não são suficientes para lhe dar prazer, alegria na exposição do Evangelho, ainda que seja para uma ou duas pessoas? Quanta coisa sagrada nós fazemos apenas para desfrutar dos prazeres que esta tal causa sagrada pode nos dar. Nós buscamos tudo, poder e riqueza, para desfrutar dos prazeres que eles podem nos dar. Será que o nosso prazer não pode estar no sorriso de uma criança? O nosso prazer não pode estar na natureza, na beleza, na exuberância dos pássaros que voam, da beleza das matas, dos mares, do sol, do céu, da lua, das estrelas? Não há prazer em nós apenas em termos queridos à nossa volta. Não está o nosso prazer nas pessoas, em compartilhar, em conviver, em relacionarmos. Não há prazer apenas em poder abraçar. Não há prazer apenas em nós podermos ver coisas boas sendo feitas, misericórdia sendo exercida. Não deveria o nosso maior prazer ser o prazer do amor, o prazer da graça, o prazer da bondade, o prazer da compaixão, o prazer da amabilidade? Não poderia ser esse nosso grande prazer? Não deveria ser o nosso maior prazer, o prazer que sobrepuja qualquer outro prazer, o sermos amigos de Cristo? Amigos de Deus? Será que essas coisas não são tão prazerosas a tal ponto que transforma qualquer outro prazer dessa vida, por maior que seja, em efêmero, passageiro? E às vezes nós passamos anos a fio, lutando para conquistarmos um prazer. E às vezes é mesmo um prazer de apenas alguns minutos, nem que sejam somente os minutos do aplauso.
enquanto há prazeres guardados para nós em tesouros inesgotáveis para a alma, quando olhamos para Cristo. Para concluir, aqui nos diz que a besta, o anticristo, com todo esse arsenal, pronto para controlar, pronto para exigir, para dominar, pronto para destruir, vem contra os filhos do reino de Deus. Eles pelejarão contra o Cordeiro e pelejarão contra os filhos de Deus. Mas diz aqui que o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Nesse tempo do fim, quando o controle, o domínio, quando essa busca maluca pelo prazer, pelo poder e pela riqueza chegarão a tal ponto de dores inimagináveis para a alma, essa grande meretriz, essa grande besta, ela vai levar à morte, ao sofrimento, à dor, muitos. Ele viu a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Foi isso que João viu, e é isso que a história reservou durante todo o período dessa progressão histórica que descortina o Apocalipse. Durante toda a história foi assim. Muitos foram mortos, muitos derramaram sangue, muitas testemunhas de Jesus sofreram por dizerem não a essa grande Babilônia e não aceitarem o seu poder. E assim, conforme a história vai se desenrolando e a maldade vai aumentando, aumenta também a crueldade, a maldade, a perseguição, as dores daqueles que são os servos do Cordeiro. Mas a certeza é de que o Cordeiro vencerá, como já venceu, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa segurança. Então, cada um de nós tem que parar e pensar em busca de que nós estamos. Queremos construir coisas para essa vida? Ok. Então a grande Babilônia está aí e tem um cardápio infindo para nós desfrutarmos dele. Esse cardápio da grande Babilônia oferece poder, oferece riqueza, oferece todos os prazeres que a carne pode pedir, que os olhos podem pedir. Tudo o que você quiser está aí oferecido à vontade. Só não se esqueça que nesse cálice ele está cheio de abominações. É um cálice atraente, bonito, sedutor, que nós olhamos para ele e dizemos: eu quero mais poder, eu quero mais dinheiro, eu quero poder desfrutar mais da vida. Mas no fim, ele reserva angústias, porque quanto mais essas coisas crescem dentro de nós, mais diminuem, mais matamos o amor, a graça, a misericórdia, a bondade, a compaixão, a fé. E o que reserva-se depois de tudo isso são dores de alma. Mas se nós queremos aquilo que é eterno, vamos apenas firmar a nossa vida na verdade de que na eternidade, antes da fundação do mundo, o Cordeiro morreu e venceu. E ele tem vida abundante, vida eterna, que dinheiro nenhum deste mundo pode comprar. Ele tem para nós algo que nenhum poder desse mundo pode almejar e conquistar. O mais poderoso homem do mundo pode conquistar aquilo que Jesus já conquistou para nós. E não haverá maior prazer do que o prazer de habitar para sempre com Ele. Vamos ficar em pé? E vamos fazer
a nossa oração ao Pai, apenas dizendo a Ele, se é assim o nosso desejo, de que nós queremos força do Espírito para sermos livres do poder da Babilônia, da grande meretriz, para que possamos dizer não a ela, e sim a tudo aquilo que é evangelho. Dizermos não a tudo aquilo que é anti-evangelho, tudo aquilo que é anticristo, independente de quem venha a ser o anticristo, não nos importa, porque nós já estamos com o Cristo, e estando com o Cristo, venha o anticristo que for, porque ele já está vencido. Vamos louvar enquanto cantamos, vamos dizer juntos: refletir. Lá está o meu tesouro. Lá está o Meu tesouro. onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Vamos dar as mãos, todos. Vamos dar as mãos e vamos falar isso juntos. Que o nosso tesouro não está aqui. Nosso tesouro está no céu. Nosso tesouro está em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Hinos de louvor. Mais uma vez, lá está meu tesouro. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, Senhor. Eu falei que fui motivado a trazer essa mensagem pela inquietação do meu próprio coração. Como é fácil, eu me vejo assim, envolver quase que o dia inteiro tratando dos negócios, e com tanta coisa mais importante para ser tratada. E como é fácil o nosso coração ficar adormecido e não perceber que está sendo enredado por um sistema que gira todo em torno dessas coisas que se passam, enquanto o tesouro da gente está lá no céu. O meu desejo essa noite é dizer a Deus: Pai, cuida do meu coração, cuida do meu espírito, para que ele não se envolva em coisas tão somente dessa terra e não seja enredado por esse desejo maligno que busca só coisas dessa terra. Livra-me da avareza, livra-me da presunção, da arrogância, do desejo de exercer autoridade, e livra-me de todo o desejo de buscar apenas prazeres dessa terra, e encha o meu coração daquilo que traz prazer no Evangelho, na vida, no outro, no ser humano, naquele que está ao meu lado. Se você deseja assim, ore comigo, falando isso ao Deus nesse instante. Pai, nós nos reunimos aqui essa noite, dando-nos as nossas mãos
para clamar ao Senhor para que tenha misericórdia de nós, para que nesse tempo do fim, em que as coisas vão se acumulando de maldade, em que facilmente pelas necessidades do nosso dia a dia, pela necessidade do sustento, pela correria da vida que deseja prazeres para se desestressar, e pela necessidade de autoridade, de poder para se sobrepor nessa sociedade faminta, que luta para sobreviver, dá-nos, ó Deus, um coração livre, dá-nos uma alma, um espírito leve, dá-nos um desejo de buscar aquilo que é eterno. Encha o nosso coração de graça, de misericórdia, de bondade, de amor, de simplicidade, de desejo de serviço. Dá, ó Deus, um olhar para nos alegrarmos e termos prazer com tanta coisa bela que o Senhor coloca diante de nós. E que o nosso coração se encha de alegria pela cruz, que nosso coração se encha de alegria pela graça revelada em Cristo, pela nossa salvação desde antes da fundação do mundo, por sermos amados pelo Senhor. Encha o nosso coração de vida, daquilo que de fato é vida. Encha o nosso coração de evangelho, daquilo que de fato é evangelho. Que essa semente do evangelho cresça em nosso coração e produza frutos para toda a nossa vida, para toda a nossa existência, e que ela possa ser desfrutada e aguardar e guardar e dar sombra para todos aqueles que estão à nossa volta, para os nossos queridos, para os nossos familiares, para os nossos amigos e para todos aqueles com os quais nós convivemos, que encontrem em nós sombra, refrigério, alegria, paz. Dá-nos, ó Deus, o prazer, a alegria de retirarmos-nos dessa grande Babilônia e de, ao estarmos envolvidos nesse mundo que vive entregue a essa grande Babilônia, que a nossa presença nesse mundo seja uma presença de vida, de alegria, de prazer no Espírito Santo. Faça isso em nós, Pai, porque de nós mesmos nós não temos força, não temos poder para realizar. Realize o Senhor em nós isso, para que possamos desfrutar no dia a dia essa alegria de sermos livres para o Senhor e termos a nossa vida dominada e controlada por Ti, para que ao chegar o anticristo, para que ao chegar esse domínio, esse controle, a nossa alma esteja livre, alegre, preparada, com tranquilidade, até mesmo para dar a vida, até mesmo para morrer, até mesmo para ter o sangue derramado, sabendo que essa morte não é derrota, mas é vitória para sempre. É no nome do nosso Senhor, querido Salvador Jesus, que nós oramos. E assim, meu irmão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações tão ternas do Espírito Santo encham o seu coração, encham sobre a sua vida, estejam sobre você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém.